Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a aula 7 de Filosofia do terceiro ano do ensino médio, primeiro trimestre. Essa aula nós veremos um dos momentos mais essenciais da história da filosofia clássica. Começaremos a estudar um dos filósofos mais importantes, o Platão, e nós veremos ali uma história que ele nos conta. Vocês já conhecem, mas a gente precisa relembrar, né? A título de terceiro ano, lembra, Enem, vestibular. Essa história ela sempre cai e a gente precisa entender os contextos que envolvem essa história. Lembrando que nós já vimos a mitologia grega, nós já vimos os primeiros filósofos, já vimos Sócrates na semana passada, e agora essa etapa é a etapa da gente rever Platão. Tudo bem? Então se liga aqui na ideia, aula 7, Platão. Essa daqui é uma das imagens mais famosas de Platão, tá? Mas não se enganem, essa é uma pintura do período renascentista da história da arte, ou seja, é muito tempo depois de Platão. É quase que uma idealização, uma romantização sobre como que teria sido Platão. Bem velhinho, tá vendo? Tudo indica que Platão talvez não fosse muito assim, não. De certa forma, a gente sabe que Platão não é o nome deste filósofo, é o apelido. Todo mundo conhece como Platão e já virou praticamente seu nome, né? Platão significa bombadão em linguagem coloquial. Significa ombros largos em grego. Ele era um cara muito ligado na ginástica, muito forte, enfim. E ele foi aluno de Sócrates. Ele foi um dos jovens que viu tudo aquilo que aconteceu com Sócrates na sua condenação, quando Sócrates, com aquela atitude filosófica, ia em direção aos sábios da época, para fazer com eles aquela metodologia, né, da maiêutica, da dialética socrática, de forma sempre muito irônica, né, colocando os sofistas e os demais sábios da época humilhados publicamente, e aí os caras prenderam Sócrates, condenaram Sócrates ao envenenamento, né, à morte por envenenamento. E Platão era um dos jovens seguidores de Sócrates que viu tudo isso acontecer. É importante a gente se ligar nessa ideia, porque a alegoria da caverna, que é um tema que eu quero entrar com vocês nessa aula de hoje, ela tem tudo a ver com essa história. Na verdade, Platão tem um duplo objetivo de narrar essa história. Primeiro, fazer um paralelo sobre aquilo que aconteceu com seu mestre Sócrates, e segundo, fazer um paralelo com a humanidade, aquilo que acontecia na época dele em relação aos sofistas e aos ditos sábios, e ao senso comum da época também, e a gente pode até entender que aquilo que acontece até hoje, né? Eu digo isso porque nessa semana o Mandetta, né, ministro da Saúde, ele diz numa entrevista, numa coletiva de imprensa, que ele passou o fim de semana lendo a Alegoria da Caverna. É, então eu deixo com vocês, eu jogo a bola para vocês interpretarem o que ele quis dizer com isso, tá bom? Olha só, eu quero começar a gente poder entender o Platão através dessa frase aqui inicial, né, dele. Podemos facilmente, diz ele, perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. É, você percebe que aqui nessa frase ele faz uma referência àquilo que eu havia falado na aula de Sócrates sobre os trabalhos da parteira, né, a maiêutica. Sócrates ele vai ter intitulado o método dele de maiêutica justamente por sua mãe ser parteira, que é o exercício de dar luz aos homens. Só que Sócrates, no sentido figurado, através da dialética, tira os homens da ignorância e os leva à luz. O que Platão está querendo mostrar nessa frase aqui é um pouco essa ideia também. Percebam, né? Um bom aluno, ou seja, um bom discípulo de um grande mestre, continua um pouquinho aí a obra do seu mestre Sócrates através dessa referência, tá certo?